Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e RB Bragantino, desta vez pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O jogo das Sereias também terminou empatado por 1-1, né? O masculino um dia antes foi 2-2 e o feminino terminou empatado em 1-1, mas foi um jogo que a gente quase perdeu. Muito por nossa culpa, né? Por muitos erros nossos. É muito fácil a gente encontrar um culpado ou a mulher a culpada para essa situação nossa, né? A treinadora não colabora, o time em campo não colabora e a gente acaba tendo resultados como esses, né? 1-1 sofrido dentro de casa contra uma equipe que perdeu 9 jogos no Campeonato Brasileiro. De 13 jogos, perdeu 9, não venceu nenhuma vez e, claro, por esse desempenho na competição, já era de se esperar que o RB Bragantino já estava rebaixado quando enfrentou as Sereias ontem. E a gente conseguiu quase perder para elas, né? A gente empatou em 1-1, muito graças ao gol da Gi Fernandes ali quase no final da partida, que empatou o jogo. Mas assim, é lamentável a gente ver o Santos jogar, porque parece que não tem vontade por parte das jogadoras. Por mais que às vezes elas estejam lá e tenham vontade de vencer, não é o que a gente vê quando tá assistindo ao jogo. Porque você consegue sentir o que a jogadora ou o jogador tá sentindo dentro de campo. Quando briga na dividida, briga assim no sentido de disputar, né? Não de brigar mesmo, no sentido literal da palavra. Mas quando disputa a bola com vontade, com aquela garra, com aquela força, a gente não vê isso no time das Sereias. Às vezes a gente consegue ver essa vontade nas jogadoras da base, né, que, enfim, entram e conseguem salvar o time ali, mas as jogadoras veteranas que deveriam estar chamando essa responsabilidade, a gente não consegue ver isso. A gente vê que falta alguma coisa ali. Ontem a gente não perdeu o jogo, né, por conta da base. A base entrou e resolveu. A Gi Fernandes estava ali para fazer o gol e, enfim, livrou a gente de mais um vexame, porque a gente ter tomado 4-2 do Cruzeiro foi um vexame. E ontem, se a gente tivesse perdido para o RB Bragantino, que já era rebaixado na competição, dentro de casa seria mais um vexame. Então, assim, é vexame atrás de vexame. Ontem a gente conseguiu reduzir um pouco disso porque a Gi Fernandes marcou. Só que tem muita coisa para acertar. É muito passe errado, é muita decisão errada. O time tá muito displicente em campo. As jogadoras veteranas, como eu disse, elas não estão chamando a responsabilidade. Por mais que ontem a Cristiane, ela tentou muitas vezes, enfim, ela parava na goleira, parava na trave. Quando a bola da Cris finalmente entrou, foi anulado pela arbitragem. E foi um lance um pouco complicado, a gente não teve um replay que mostrasse de fato o impedimento. A transmissão do jogo não estava colaborando muito, inclusive eu não consegui assistir o jogo mesmo, os 90 minutos. Em muitos momentos a imagem ficou travada, então eu perdi boa parte do jogo, né? Infelizmente, a gente enfrenta alguns problemas quando a gente assiste o jogo por esse aplicativo em questão, que a gente assistiu o jogo ontem. Era o único lugar que estava passando o jogo, né? Então a gente tinha que assistir por lá. E às vezes a gente tinha esse problema de não conseguir ver. E não tinha nem narração, assim, né? Quando travava geral mesmo. Então a gente não tinha noção do que estava acontecendo no jogo. Então complicou um pouco nessa parte. Como eu disse, não dá pra saber se realmente estava impedido ou não o lance da Cris. Poderia ter feito uma diferença no jogo, porque a Cris, ela tava tentando alguma coisa ali de vez em quando, mas ainda assim os problemas do Santos eram gerais. Defesa, meio e ataque. A gente perdeu a Taizinha no início da partida, né? Ela acabou saindo lesionada de campo. Então, foram muitos erros. O Santos tem errado demais, como eu disse. É um time muito displicente, que não mostra vontade em campo. Então, eu realmente não sei o que tá acontecendo. Será que tá na hora de pensar na saída da treinadora? Eu sei que muitos já estão pensando nisso há muito tempo, porque a gente não consegue ver uma evolução no time das Sereias. A gente fez boas partidas ali no início da competição, só que aí a gente já pegou 2 clássicos seguidos contra o Palmeiras e contra o Corinthians, enfim, teve alguns erros ali de arbitragem que prejudicaram o resultado final, mas a gente estava jogando bem, a gente conseguiu virar o jogo contra o São Paulo. Só que chega um momento que a gente não consegue mais ver essa evolução, porque o time começa a decair de uma forma que não é mais o Santos em campo. A gente já tinha alguns problemas, algumas dificuldades ali, a defesa sempre foi, desde o início, o nosso principal problema. Como eu disse no vídeo passado, a gente tinha sofrido já 19 gols, com esse a gente já sofreu 20 gols em 13 jogos. É um número muito absurdo.
E o que parecia certo até um determinado jogo, né, que era o nosso ataque, o nosso meio-campo ali, que parecia começar a ganhar forma, que parecia querer começar a funcionar, de repente simplesmente caiu de rendimento mais uma vez, o desempenho caiu e no fim a gente tá vendo esse time aí que, enfim, a gente realmente sente vergonha às vezes de assistir, porque não dá pra entender o porquê que o Santos tá jogando dessa forma. E assim, não é uma jogadora ou outra, é o time no contexto geral. Por exemplo, vou citar algumas das jogadoras, a Camila Martins muito mal na partida, a Jane toda hora tinha que voltar para cobrir a Gi Oliveira. O porquê da Bruninha tá no banco eu não entendo também, porque a Bruninha é uma jogadora que tem que ser titular, não faz sentido ela estar no banco. Ah, mas no jogo contra o Cruzeiro a Bruninha entrou e acabou dando um pênalti para elas. Gente, isso acontece. Pênalti faz parte do jogo, é uma coisa normal. Só que a gente não pode sacrificar a jogadora só porque ela errou em um lance, entendeu? Então, assim, não entendo a Bruninha no banco, não entendo por que ter tirado a Valverde também, porque as meninas da base que entram ali, elas estavam tentando resolver. A Gi Fernandes, ela entrou para tentar resolver. A Ana Luísa entrou no final ali para tentar resolver. São jogadoras que querem o jogo. Já as veteranas, eu não sei o que tá acontecendo. Não estão jogando, não estão chamando a responsabilidade. E é isso que elas tinham que fazer. Da mesma forma que quando eu falo do masculino, eu falo que os jogadores veteranos ali, os mais experientes, precisam estar em campo junto com a base para poder dar aquela mescla boa e fazer com que o time tenha um equilíbrio dentro de campo. É a mesma coisa no feminino. Só que a gente não vê isso acontecer, né? Enquanto no masculino a gente tá vendo isso acontecer, esse equilíbrio entre base e os jogadores mais experientes, no feminino isso não acontece. No feminino, se a base não chama a responsabilidade e tenta resolver o jogo de alguma forma, a gente não vai pra frente. Então, tá sendo muito complicado. E assim, a gente vai ter aí um mês e pouco, a gente vai ter um mês e alguns dias parado por conta da data FIFA, né? Vai ter Eurocopa e Copa do Brasil feminina, então o campeonato vai parar e vai voltar só em agosto. Então é por isso que eu gostaria muito de um posicionamento da diretoria do Santos para saber o que vai fazer. Porque como eu disse, a gente vai ter um longo período aí de pausa para depois voltar e esses próximos dias agora, dessa semana, vão ser extremamente importantes para a gente saber o futuro das sereias. Para finalizar essa primeira fase da competição, né, essa fase de pontos corridos, a gente tem mais 2 jogos. O Internacional fora de casa, que é o vice-líder da competição, mas até essa rodada, antes dessa rodada começar, era o líder da competição. E o Flamengo em casa, o Flamengo que está brigando por classificação. O Santos tem 19 pontos, está em 6º lugar e não está convencendo nos seus jogos, né? A gente poderia estar bem abaixo ali se não fosse esses gols que a gente consegue arrancar de vez em quando, não estando jogando bem. Então, eu realmente espero que o Santos, que a diretoria do Santos se resolva. Gente, se for para manter a treinadora, se for para manter a Tatiele, que ela trabalhe muito com as meninas para que a gente consiga voltar bem, que a gente veja uma evolução. Porque se for para passar todo esse período de pausa aí e voltar contra o Internacional e a gente estiver jogando do mesmo jeito que a gente terminou ontem, ou pior, aí vai ter sido quase um mês aí parado, sem muito o que fazer. E a gente corre até o risco de ficar de fora aí dessa zona de classificação para a próxima fase da competição, o que seria ainda mais lamentável. Embora se a gente conseguir a classificação jogando o que a gente está jogando, eu não vejo um futuro da gente indo muito longe nesse mata-mata, que é na segunda fase da competição, porque a gente não tá jogando absolutamente nada. No mata-mata a gente pega equipes teoricamente bem mais fortes do que a gente tá pegando nessa reta final aí, Cruzeiro, o próprio RB Bragantino, então assim, vai ficar complicado. Nos próximos 2 jogos, então, a gente vai ter ali, tem que ser a virada de chave, porque a gente vai pegar 2 adversários que estão bem na competição, o Flamengo também, como eu disse, briga com o Santos ali para uma classificação para a próxima fase. Mas então é isso. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos e nesses próximos meses eu apareço aqui só para falar do time masculino, já que as sereias vão voltar a campo só em agosto, a não ser que surja aí alguma novidade no meio da semana, né, ou no decorrer dos próximos dias, aí eu venho dar umas atualizações para vocês aqui no canal também. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!